Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que Entre em contato, participe e acredite, deixa um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Deu? Podemos ir? Eu tô nervoso. Não fique. Não, eu nem vou falar muito pra mim não emocionar aqui. Cara, tu tá arrasando, tu tem um moletom contigo mesmo, né, na cara, na coisa, e o teu cabelo tá recém-pintadinho, tá lindo, recém passou o tonalizante, vai dar tudo certo, tá tudo maravilhoso, cara, tu é um arraso. Foda-se você traz pra me dar. Eu não preciso disso pra lembrar. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. Hoje um podcast muito especial, porque hoje a gente tem a presença aqui do Carlinhos. E aí, tudo bem, Carlinhos? Certo, tudo bem, graças a Deus, obrigado pelo convite, um prazer estar podendo bater um papo contigo aí. Pô, cara, muito obrigado aí por ter aceitado conversar com a gente. Eu sei que você tá na correria, né? A gente tá gravando aqui no Johnny Jack, onde tu vai se apresentar daqui a pouco. Sim, eu além de tudo também estou trabalhando com um negócio de imobiliária, né, oferecendo para o pessoal. Não, brincadeira, mentira. Tá, aqui tu deu rec, né? Pelo amor de Deus. Carlinhos, cara, assim, ó, muito bom te conhecer, cara. Eu sou teu fã de muito tempo, né? Vou falar uma coisa agora que vai condenar a tua idade, mas eu sou fã desde quando eu era adolescente. Mas eu era jovem também nessa época. Tu era bem jovem, né? É, eu comecei cedo. É. E, cara, eu te conheci tocando no Bideobaldi, né? Cantando no Bideobaldi, na época da MTV lá, que teve o Bandas Gaúchas, né? Que teve acústico e tudo. E até uma coisa que eu nem separei pra perguntar pra ti, mas, cara, eu tenho uma dúvida, tá? Que me corrói desde aquela época. Vamos resolvê-la, vamos saná-la. Eu me lembro, isso aqui nem tava combinado, tá? Mas eu me lembro que tu quebrou o dedo na época. Tu se lembra disso? Claro que sim, né? Sim, só que... Até não tem como eu me esquecer, porque até hoje os vídeos me acompanham, pois né? É. Aquela gravação, ela é um clássico, né? Um negócio que é muito importante na minha vida. E o tempo inteiro eu vejo ali o meu gesso azul, né, nos vídeos, então não me esqueço nunca. Além de que foi a única vez que eu quebrei um osso na vida. Capaz. É, então eu nunca vou me esquecer. Tá, e a minha dúvida é a seguinte, ó. Eu me lembro que lá nos bastidores, toda vez que alguém te perguntava como tu tinha quebrado o dedo, tu inventava uma história diferente. Como que tu quebrou o dedo, cara? Cara, é que eu trabalho, além do negócio da música, né, cara, eu faço também um trabalho com venda de grandes maquinários, né, pra colheitadeira, essas coisas. E aí um dia eu tava justamente oferecendo uma colheitadeira pro pessoal lá lá no lugar onde eu trabalhava e enganchou a minha mão num daqueles ferros grandes da colheitadeira e ela andou e quebrou daí o osso. Eu não falei a verdade pra ninguém lá naquele vídeo, mas a verdade agora eu tô te contando. Tu viu só? Vamos acreditar que a verdade seja essa, né? Aqui... Carlinhos, vou... Mas que foi boa essa, foi, né? Essa não tinha ainda, né? Eu me lembro que teve uma hora que uma pessoa te perguntou e tu diz, eu vi uma moeda no asfalto, fui pegar e o carro passou por cima.
Na real, vou te contar, cara. Aí depois tu vai lá olhar. Se tu ainda tem o DVD, né? Porque aquilo aparece só nos extras do DVD. Isso. Mas a única vez que eu falo a verdade, eu desminto logo em seguida. Eu digo, é isso. E o cara, sério? Não, foi tal coisa. Aí a única vez que eu falo a verdade é quando eu desminto. Uau, vamos ter que ver no DVD então. Carlinhos, cara, tu tem noção assim que tuas músicas fizeram parte da vida de muitos adolescentes que hoje são adultos aí? Cara, como é que é essa emoção de ter feito parte dessa geração em que cresceu escutando Bidel Bald? É muito doido, né, cara? Essa sensação, assim, de ver, às vezes... Cara, que tem umas pintas que tão detonadas, né? E daí, às vezes, vem umas pintas veiaca, assim, me falar... Eu era um adolescente, te ouvia lá, e a parte da minha adolescência, eu disse, mas cara, tu é mais velho que eu, cara. Não é o teu caso, tu nitidamente é mais jovem do que eu. Mas às vezes vem uns caras assim. Esses dias nós fomos tocar num aniversário de 40 anos de um cara, eu tenho 44 agora, e eu disse, não, esse homem tem 50 anos e tá mentindo a idade, cara. Mas é muito estranho, cara, porque... É muito carinhoso da parte de muita gente e ao mesmo tempo é muito louco porque as pessoas imaginam coisas muito diferentes, seja sobre mim, ou sobre o pessoal da banda, ou sobre como é ter uma banda, ou sobre o significado de cada música e tal. Então é muito louco isso daí, dá um nó na cabeça, mas é muito divertido também, né? Tem um prazer muito grande que eu sinto quando as pessoas me contam o quanto uma determinada música significa para elas, assim, né? Às vezes eu dou gargalhada, que as pessoas contam histórias muito engraçadas e às vezes são histórias bastante emocionantes. Então, cada vez eu vejo uma música nossa ressignificada, isso faz com que eu tenha uma sensação muito diferente uma resposta muito diferente da expectativa que eu tinha quando a gente criou uma banda lá em 1998, sabe? A gente queria fazer aquilo para desaguar a nossa loucurinha, entendeu? E aí quando a gente vê que aquela nossa loucurinha se tornou uma parte importante na vida das pessoas, tu começa a pensar outras coisas, assim, né? E isso é uma experiência fascinante, assim. Mas é muito louco, cara, porque muita gente da música, assim, adora ter fãs, adora, né, pensa em público, em fama, pensa no público como número, essas coisas. E eu sempre me preocupei em fazer amizade com a galera, sabe? Eu sempre me preocupei em trocar alguma coisa, mesmo nos meus momentos mais malucos, eu exigia que as pessoas entendessem que eu sou humano e que eu tô maluco ali, que eu tô bravo, que eu tô bebum, sei lá o quê, e que aquilo faz parte da minha humanidade, né? E isso às vezes não foi muito bem compreendido, sabe? Porque se espera de um artista essa coisa, essa predisposição a ser diva, né? E as minhas referências meio que são mais panconas, assim, elas não me permitiam me deixar ser essa diva que às vezes o público, os colegas de banda e os produtores esperam do cara, né? Eu me lembro de quando tu gravou lá na MTV, tu tava curtindo, tu tava lá pra aproveitar, né? Tu não tava tipo, tem que fazer um trabalho foda, não, tu tava curtindo pra caramba. Não, nós estávamos todos muito nervosos, era um projeto que custava milhões, pra MTV, pra Sony, pra todos os envolvidos. Pô, o cara da luz era o cara que fazia a luz do show do U2, que era a maior banda do mundo naquela época. Então a gente tava num negócio muito sério. Tava, né, era um MTV Unplugged, que nem o do Nirvana, que eu vi 800 mil vezes, sabe? Que nem o do Kiss, que o Sá, nosso guitarrista, viu 800 mil vezes, sabe? É um selo muito importante, principalmente no Brasil,
que o Acústico MTV, ele tem uma importância comercial para a MTV mundial maior do que no resto do mundo, né? Faz pouco que a MTV resolveu lançar seus unpluggeds lá dos anos 90, enquanto que no Brasil sempre lançou e sempre foi um produto oficial e uma parceria entre as grandes gravadoras e a MTV Brasil, né? Então, tinha uma importância muito grande no que a gente estava fazendo. Mas nessa hora eu só sei agir com leveza no momento de importância muito grande. Só sei não, né? Naquele momento eu só soube agir com leveza, dar risada. O fato de ser a MTV, a gente ser muito amigo do pessoal, todo mundo que estava trabalhando era muito nosso amigo, a Romy, diretora, era uma amigona, o Paul Ralphs, produtor musical da coisa, era nosso amigão. A gente sentia vontade para brincar e para fazer um negócio da forma mais leve possível, né? Por mais que houvesse uma certa pressão dentro de nossas cabeças. Deu super certo. Deixa eu fazer outra pergunta, então, aqui, ó. Por que o Rangel teve que pendurar as calças no varal? O que aconteceu com esse rapaz? O Rangel é um amigo. Deixa eu tomar um suquinho. Pensar se eu te conto a verdade ou minto de novo. O caminho é meio complicado. O Rangel é um amigão meu, né? Um amigo meu de adolescência, assim. Que ele... Uma vez a gente alugou uma casa na praia e aí ele teve um problema, digamos, intestinal. E aí ele brigou com todo mundo da casa, né? E daí a gente brigou com ele, teve um problema intestinal que envolveu as coisas dos outros também, além das dele. Nossa. E daí na briga lá nas coisas ele acabou indo embora da casa. E aí isso é uma história que era clássica assim dos amigos, né? E Bromélias, a música onde fala isso, é uma música onde a gente listou várias coisas. A gente estava morando em São Paulo, a gente fez ela morando em São Paulo e listou várias coisas que a gente tinha saudade das pessoas que a gente tinha deixado em Porto Alegre. E a letra original ela era muito maior do que a letra que ficou. Depois eu limpei tudo e botei uma historinha de meio de amor ali, né? De uma partida, deixei recado, piriri, não se preocupe, eu vou votar. Mas, e no meio deixei essas frases que eram meio sem sentido das nossas experiências pessoais. Por exemplo, as bromélias, que fala, deixei aguadas as bromélias penduradas na tua mãe, é porque a nossa tecladista, Kátia, ela tinha uma sogra que colecionava bromélias. E daí ela falou, a frase dela era essa, a minha foi a do Rangel. E aí, na hora de montar a historinha, a gente deixou algumas daquelas coisas, por mais que elas não fizessem sentido. Legal é que tem uma história engraçada, que eu às vezes gosto de contar, que quando a gente fez o show de lançamento desse disco, que é o Outubro ou Nada, nosso segundo disco, em Belo Horizonte, depois do show, eu fui no banheiro, tava um jornalista de lá, assim, meio conhecido, e o cara, o show de vocês é muito bom, as músicas são muito boas, mas por que vocês falam essas coisas tipo as calças do Rangel? Eu disse, a gente sabe o detalhe da vida dos parentes do Vinícius de Moraes, do Caetano Veloso, por que vocês não podem saber também um pouquinho dos meus amigos lá de Porto Alegre, né? E eu acho que isso é importante dentro da história de quem escreve, assim, a gente botar um tanto de nossas vidas particulares dentro da nossa mensagem. Massa, ficou uma coisa bem de vocês mesmo, em particular. E todo mundo sabe agora. Naquelas, tem muita gente que tem essa dúvida que nem tu tinha. Pois é. Te perguntar, a música Melissa, tá? Ela foi inspirada em algum amor real? E se a tua avó é mesmo de Bagé? Cara, não, Melissa não é de um amor real. É de uma pessoa real, que era Melissa Bermudes, o nome dela, o sobrenome dela. Ela aparece
na capa do single da demo que a gente lançou, foi o primeiro lançamento da Bideobaldi. Era uma amiga. Foi um single demo da música Melissa. E ela aparece na capa, a gente deu várias entrevistas, ela tiramos fotos com ela aparece no clipe de Melissa também, no final ali. A Melissa a gente nunca escondeu quem ela era, assim, mas ela era uma amiga. Era uma guria muito bonita lá da faculdade, querida, legal. E um dia, no sábado, os caras inventavam de botar aula no sábado de manhã na faculdade lá. E aí, pros doidão, tipo eu e meus amigos, a gente ia meio já... muito louco, virado, sei lá o quê. E aí eu tava lá nesse estadinho, lá na aula, e a Melissa contou um drama terrível de que ela não tinha como voltar pra Imbé, porque ela queria ir pra Imbé, sei lá o quê. E aí eu falei a frase, se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir, Melissa. E aí quem tava junto comigo era o Rossato, né, o guitarrista da Bidê na época, e ele disse, nós temos que fazer uma música falando isso. E daí a gente tentou fazer ali na hora, mas não rolou, e depois eu escrevi mais umas letras, mais uns versos, que foram os primeiros ali, te fiz um rock Melissa, pode crer que é sobre amor, mas eu não sou publicitário, porque o namorado dela é publicitário, acho que ela casou com esse cara, mas eu não sou publicitário, a minha avó é de Bagé, porque a minha avó realmente é de Bagé. Exatamente. E hoje tu sabe dirigir? Não, ela não quis que eu levasse. Mas aí tu não aprendeu a dirigir. Pra quê? Carlinhos, eu tenho que te liberar, porque você tem que fazer um show agora, e tu nem jantou ainda, né, cara? Então, eu só vou pedir, então, pra tu dar um recadinho pro pessoal de casa ali. Mas tu tem mais alguma pergunta aí, não? Tem mais aqui, pô. Então pergunta mais uma só. Tá gostando, tá bom. Acabe com o protocolo. Eu vou te perguntar aqui, ó, o Bandas Gaúchas, ele foi um divisor de águas na tua carreira? Não, divisor de águas, no caso, é Moisés. Mas não na minha carreira. Assim. Não, brincadeira. Cara, na época não. Não? Na época, na época ele não teve a importância que hoje ele tem nas nossas carreiras, na nossa vida. Hoje ele é mais do que... Acho que o divisor de águas é quando o negócio acontece e tudo muda. Pra mim, o grande divisor de águas é esse single de Melissa. A banda tinha começado, a gente fez um single, mandamos pras rádios e tocou como mais pedida em todas as rádios em uma semana. E aí logo apareceu contrato de gravadora, já apareceu nas revistas nacionais e tudo mais. Aquilo ali foi sim um divisor de águas. Mudou tudo. A gente teve que virar banda. Tu lembra quanto tempo tinha banda? Não, tinha nem um ano ainda. Caraca, velho. E aquilo ali sim, pra mim, foi um divisor de águas. O momento do acústico MTV Bandas Gaúchas foi doido, porque ao mesmo tempo que a gente lançou o acústico MTV Bandas Gaúchas, a gente relançou o nosso terceiro disco, que era o É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, na revista Outra Coisa, que era dirigida pelo Lobão, e o nosso disco chegou em bancas em todo o Brasil. E naquela época, pós-acústico MTV Bandas Gaúchas, a gente tocou em todo o Brasil, e em todos os lugares onde a gente ia, todo mundo tinha o nosso disco É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, porque tinha comprado nas bancas de revista. E o acústico era uma coisa legal também que eles comentavam, mas o que importava, mas o que fez todo mundo, muita gente nos conhecer ali, tinha sido a revista na época. Entendi. Mas o acústico logo tomou a importância que ele teve. Eu acho que a gente teve uma sensação um pouco de frustração, talvez, com o lance do acústico, por duas razões. Uma, porque a ansiedade que eu te falei era muito grande. O produto era muito caro, uma estrutura enorme e que tinha um selo de uma importância comercial muito grande. O acústico MTV dos Titãs e do Capital Inicial, que tinham sido anteriores ao nosso, tinham vendido milhões de cópias. Então nós tínhamos um peso grande naquilo ali. E... Claro, o nosso foi o primeiro a dividir um acústico MTV em 4 bandas. Era um novo posicionamento da MTV, né, para colocar aquele produto deles, né? Então, isso daí fez com que
com que a gente experimentasse a coisa de um jeito diferente, assim, sabe? Não vendeu aqueles milhões de cópias que nem o Capital Inicial e o Titãs, né? A gente não esperava que fosse vender tanto, né? Mas não vendeu aquilo. E teve uma outra frustração, isso aí sim foi uma grande frustração, que foi a gente não conseguiu botar na estrada o Acústico MTV Bandas Gaúchas. A gente não conseguiu fazer shows com as 4 bandas. Ah, claro. A gente conseguiu fazer um show, duas sessões com as 4 bandas. Depois eu acho que só teve um que teve 3, outra teve 2, sabe? Foi pouquíssimo, porque tinha muitos produtores, muita gente envolvida, era muito caro o produto para se botar para viajar, para vir até aqui, para ir para outras cidades, para viajar o Brasil inteiro. Então acabou sendo meio frustrante para nós que a gente não conseguiu divulgar aquilo. Mas o bom é que para nós, ou para Cachorro Grande tinha recém-lançado Pista Livre, o disco que bombou eles. Então para eles não tinha erro, eles não queriam inclusive isso. Já a BD teve o lançamento da revista e também estava vendendo bem, vendeu toda a tiragem da revista, 50 mil discos. Então tudo isso tinha sido legal. Então já nos fez superar essa coisa. Mas na época a gente não experimentou, parecia que meio que tinha sido quase um fracasso o Acústico MTV. Mas é claro que não foi. Hoje a gente vê a importância do lance e a durabilidade daquelas gravações e tudo mais. E a gente fazer uma pergunta. Estourou. Tá. Bom, a gente vai ter que encerrar então, porque tem que se apresentar agora. E eu só vou pedir pra tu dar um recado pro pessoal de casa, então. Não, eu acho que o único recado que eu quero dar pra galera toda é para que no dia 2 de dezembro vai ter um show muito legal lá no Bar Opinião. Quero ver todo mundo de todo o estado, de todo o país chegando lá, que eu vou comemorar 25 anos de Bideobaldi com ex-integrantes e participações especiais. E vai ser o show Carlinhos Carneiro, celebrando 25 anos da Bideobaldi. E os ingressos já estão à venda no Simpla, para quem quiser comprar. E vai ser um festerê, né? Dia 2 de dezembro é um sábado, então vai ser a partir das 11 da noite, vai madrugada dentro, vai ter DJs, vai ter um monte de atrações. E eu quero que todo mundo apareça por lá para curtir com a gente. Muito obrigado, Carlinhos. Foi uma honra aí conversar contigo aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, né? Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Confere também o Instagram do Carlinhos, né? Lá vai ter as informações para vocês ir nos 25 anos, que vai ter em dezembro, dia 2 de dezembro, né? Isso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e escute boas músicas. Fechou. Não existem músicas ruins.